Criando o futuro com paixão, usando de compaixão. Capítulo 7. A sociedade humana é um sistema caótico de alta complexidade, em constante evolução. Graças a isso, nós existimos. Como elementos organizadores desse sistema, buscando melhorar as nossas vidas em seus vários aspectos, nós, seres humanos, criamos estruturas que têm por objetivo gerar o nosso bem-estar nos vários campos das nossas vidas, como o afetivo, o alimentar, o lazer, o familiar, a saúde, a segurança, a moradia e vários outros que dependem das prioridades de cada um. Uma estrutura social saudável precisa atender a alguns princípios importantes, como a autonomia de todos para realizarem o que precisam e desejam, a melhoria da vida com saúde, a liberdade de locomoção, a posse dos frutos do trabalho de cada um, uma justiça sem privilégios que trate igualmente a todos, etc. Como essas estruturas são altamente complexas, jamais serão perfeitas, devendo, portanto, sofrer aprimoramentos constantes, para se tornarem cada vez mais satisfatórias. Juntamente com as estruturas, são criadas também formas de governo, que para funcionarem precisam ser compatíveis com as respectivas estruturas. Para avaliar o sucesso de uma determinada estrutura, podemos compará-la com grupos sociais vivendo em estruturas diferentes, valendo o mesmo raciocínio para as formas de governo. No mundo atual temos, por exemplo, as estruturas do capitalismo, do comunismo e do socialismo, e as formas de governo da democracia republicana e da ditadura. Os países do chamado Primeiro Mundo, que são aqueles que deslumbram os demais pela prosperidade e boa qualidade de vida de suas populações, são praticantes do capitalismo, que tem por filosofia atender aos princípios da liberdade de todos para empreender, da garantia da propriedade individual e da garantia do tratamento igualitário e sem privilégios para ninguém. A forma de governo desses países é a democracia republicana. Uma característica importante dos países praticantes do capitalismo com democracia republicana é que os governantes têm a necessária humildade para reconhecerem que ninguém é melhor para organizar a vida das pessoas do que o próprio indivíduo, permitindo que cada um utilize o que tem de melhor para criar riqueza e bem-estar, além de não permitirem os privilégios. Um defeito que eu entendo existir no capitalismo é que ele permite que empresários com grande poder e que têm por objetivo apenas o lucro, consigam muitas vezes, durante um certo tempo, lucros exorbitantes, em detrimento dos demais grupos sociais com os quais se relacionam. Além disso, permite tratar o meio ambiente como propriedade para ser explorada, causando muitas vezes danos significativos em termos de poluição e degradação ambiental. Felizmente, o capitalismo está sofrendo uma grande evolução, conhecida como capitalismo consciente. Esse movimento iniciou por volta de 2008 e tem por princípio que uma empresa deve satisfazer, de forma equilibrada, a todos os grupos de pessoas com as quais se relaciona, como funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e a sociedade onde existe. Também deve tratar o meio ambiente de forma responsável. Segundo um estudo realizado em 2012 na Universidade Harvard, as empresas listadas na Bolsa de Nova York
e que praticam o capitalismo consciente, em média têm lucrado 9 vezes mais que aquelas que não praticam. É para refletir. Parece que, quando um empresário coloca o foco total no lucro, esquecendo das pessoas, depois de algum tempo acaba perdendo dinheiro, o que para mim faz todo sentido. Afinal, quem cria riquezas são as pessoas. E pessoas satisfeitas com a forma como são tratadas agem muito diferente das insatisfeitas. Os funcionários trabalham mais e melhor, os clientes compram mais, os fornecedores atendem melhor, os acionistas investem mais e assim por diante. Segundo eu percebo, a grande mudança do capitalismo consciente foi o foco, que passou do dinheiro para as pessoas, sendo que com essa mudança ficou mais fácil gerar lucros de forma consistente. Não é curioso? Segundo o site Mundo do Marketing, o capitalismo consciente entende os negócios como uma forma de criar valor para outras pessoas. As empresas são feitas por humanos para ajudar os humanos. Isso ajuda a enxergar além das métricas de curto prazo. Em vez de pensar no próximo trimestre ou no próximo ano, você se concentra em criar serviço ou produto que tenha valor para todas as pessoas, e não apenas algumas. Esse objetivo vai obrigar a empresa a criar uma estrutura mais forte, que garanta o melhor desempenho possível. É uma relação completamente diferente do que os líderes empresariais normalmente aprendem. As pessoas costumam pensar que os negócios servem para ganhar o máximo de dinheiro possível e que, incidentalmente, o serviço ou produto oferecido cria valor para as pessoas. No capitalismo consciente é o inverso. Os negócios estão voltados para a realização de um propósito maior e, incidentalmente, você tem lucros nesse processo. Negócios com causa conseguem superar os outros em todas as áreas, inclusive no lucro. Considero essa uma excelente definição daquilo que estamos falando. No Brasil já temos empresas praticantes dos princípios do capitalismo consciente, existindo também uma associação onde elas podem trocar ideias. Segundo Klaus Schwab, que em 1971 fundou o Fórum Econômico Mundial, uma organização internacional para a cooperação público-privada, sendo atualmente o seu diretor executivo, o capitalismo consciente, chamado também de capitalismo stakeholders, é o futuro para as empresas do mundo inteiro. Acredito que esteja crescendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o número de empresas que seguem seus princípios. É algo extremamente animador. Praticar o capitalismo consciente é uma ótima maneira de construir o futuro com paixão, usando de compaixão, vocês não acham? Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.